A intenção dessa tertúlia, dessa plataforma, é trazer tópicos que são importantes e relevantes para o nosso crescimento social, pessoal e social nessa vida, nessa nossa jornada. E como nós estamos começando o ano, e esse, não sei para vocês, mas para mim esse 2020, esse que eu chamo de 2020, tem uma certa magia. Estou tendo assim uma sensibilidade, uma sensação muito positiva com relação a esse ano. Então, já comecei a fazer os meus planos, né? E com essa de fazer planos, de definir as intenções, os objetivos, as palavras apresentam um valor e uma importância muito significativa. Recentemente, para dizer a verdade, a semana passada, eu tive uma sessão com a minha querida amiga Gisela Rocha, que já foi entrevistada por mim aqui nessa plataforma há uns anos atrás, e Gisela é uma grande conhecedora do corpo, né? Ela é coreógrafa e ela tem um programa chamado Movement for Life, que em inglês, Movimento para a Vida, que ela não só faz esse programa aqui na Europa, na Suíça, mas também aí no Brasil, na Bahia. Bom, enfim, o que eu queria falar, a minha conversa com ela foi na questão de definir certas crenças, né? De realmente estar consciente de certas crenças que nós temos, cada um de nós, se elas são realmente pertinentes, se elas são realmente verdadeiras e se elas realmente nos fazem crescer. E aí é onde entra o poder das palavras. E nessas crenças, como nessa conversa com a Gisela, nós definimos que essas crenças que não nos fazem bem, elas são quase como vamos dizer, uma praga, não, em inglês seria spell, é como se fosse te colocaram uma mandinga, né? Que é uma coisa que você vai se repetindo, que você passa a acreditar nessas coisas, e essas coisas você se repete e que você as repete para você mesma e acaba fazendo tudo para que elas aconteçam, porque a gente acaba se autocondicionando a certas coisas. E inclusive na nossa conversa eu mencionei, que eu estava muito frustrada com com certas coisas. E ela, como sabiamente me disse, você vai eliminar essa palavra do seu vocabulário. E em vez de falar estou frustrada, você tem que encontrar uma forma de mudar isso para uma conotação positiva. Eu sempre tenho feito isso, veja bem, nos meus treinamentos eu sempre faço isso, eu sempre recomendo, trabalho com as pessoas fazendo esse intercâmbio de uma coisa que não é positiva para uma coisa positiva. Mas olha como a gente né? Aquele velho ditado em casa de ferreiro, em casa de ferreiro, colher de pau, né? Uma coisa assim. Então, que a gente acaba não se policiando o suficiente, não estando presentes o suficiente para perceber que estamos cometendo os mesmos erros que às vezes as pessoas as quais a gente está falando não faça isso, nós estamos fazendo a mesma coisa. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês esse tópico, porque nós estamos começando o ano, vamos começar esse ano pensando muito bem, estando muito atento para o poder das palavras. As palavras têm energias, as palavras por si só, elas não são nada. E falando isso, eu vou no final ler para vocês um poema da maravilhosa Viviane Mosé. Quem não conhece ainda, recomendo que
que busque na internet, no YouTube, Viviane Mosé. Ela é uma voz no Brasil, ela é filósofa, ela é educadora, ela é poetisa, ela é simplesmente genial. E ela tem esse poema que eu vou compartilhar com vocês depois no final, vou me dar a esse luxo, porque é um luxo ter o prazer de falar, de recitar aqui um poema, uma prosa da Viviane. E também vou colocar o link do original, onde ela mesma recita esse poema. Mas voltando à questão das palavras, que a palavra por si só, ela não tem força. Ela tem força dentro de um contexto social, dentro do contexto da vida das pessoas. Então pode ser que certas palavras para certas pessoas não significam muito, mas para outras significam tudo. Certas palavras que você diz de brincadeira, que você acha que é uma brincadeira, para você pode parecer inofensiva, podem ofender muito. Então é muito difícil, e principalmente nesse mundo globalizado que nós estamos, de escolher as palavras certas. Mas se torna ainda mais importante escolhê-las. Que a gente não pode se dar a esse luxo de falar só aquilo que a gente quer falar, sem pensar, sem pesar. As palavras têm energia, as palavras têm peso, as palavras carregam emoções com elas. Então, elas têm o poder de transformação. A palavra pode elevar, como a palavra pode destruir. Então, é muito sério. Para mim, é uma chamada de atenção a todos vocês que nunca prestaram muita atenção que tipo de vocabulário você está construindo para você, para sua vida, para os ambientes que você se move. Porque aquela história que a gente atrai, gente, né? A gente atrai as pessoas que se comunicam com as mesmas palavras, nas mesmas vibrações de energia dessas palavras. Porque essas pessoas que comunicam com certas palavras, que, vamos dizer, a gente eu consideraria negativas, ou palavras que não elevam, palavras que diminuem. Se eu não me identifico com essas palavras, imediatamente eu não me identificarei com as pessoas que se expressam dessa forma. Então você não vai ter nenhuma intenção e nenhuma vontade de estar perto dessas pessoas e nem de trazê-las para o seu convívio, a não ser que você esteja determinado a ajudá-las a transformar, a escolher melhores palavras. Mas aí eu digo cuidado. Cuidado porque, na verdade, nós não temos o poder de mudar ninguém. Se você ainda acha que você pode mudar alguém, sinto muito decepcionada, mas não existe, nós não temos essa capacidade, é uma perda de tempo e de energia. Nós podemos sim, e eu já falei isso várias vezes e vou continuar repetindo, nós podemos sim influenciar a uma mudança. E como influenciamos a uma mudança? Com os nossos próprios exemplos. Não existe essa história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí é a maior mentira que nos contaram de criança. Eu sou da geração que eu vi isso uma e outra e muitas vezes. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se você não faz o que você está dizendo, você não é capaz de inspirar ninguém a uma mudança. Porque eu tenho que fazer uma coisa que se você mesmo não faz. Então é muito importante aí que você saiba que se você está trazendo uma pessoa para o seu ciclo, porque você acredita que você tem a capacidade, que tem o potencial de ajudá-la nessa transformação de uma escolha de palavras melhores, de um crescimento melhor do vocabulário, já que nós estamos falando de palavras, esteja consciente que você só será exitoso, terá sucesso se você for um praticante daquilo que você está dizendo. Agora, é muito interessante porque as palavras, elas, como eu disse no começo, elas têm, dependendo do contexto, elas podem até mudar. Elas podem mudar o significado.
Dependendo do contexto, dependendo da cultura e da experiência de cada um. Cada um carrega a sua bagagem de palavras. E certas palavras, aliás, cada palavra, ela aciona um sentimento, uma emoção diferente dentro de nós. Por isso que é muito difícil, para quem fala vários idiomas, para quem fala outro idioma, a gente sabe que uma das coisas mais difíceis é conseguir xingar no idioma alheio. A não ser que você tenha incorporado completamente, totalmente essa palavra na sua vida, você viveu essa palavra na pele mesmo. Então você é capaz de usar aquela palavra para colocar aquela expressão, aquela emoção fora. Caso contrário, você fala essa palavra, mas você sabe o significado, mas na verdade essa palavra não tem, você não é capaz de que essa palavra esteja saindo de dentro de você. Você sabe que ela vai ter um efeito, e isso acontece muito nesses ambientes multiculturais que nós convivemos, que você sabe que certas palavras vão acionar certas emoções em certas atitudes. Então você as usa conscientemente. E às vezes, e quanto mais você tiver contato com ela, quanto mais de dentro essa palavra sair, melhor, melhor ela será recebida, maior impacto ela criará nas outras pessoas. Então, para esse ano, para esse 2020, que promete ser mágico, é uma duplinha, uma dobradinha aí, vamos trabalhar com as nossas palavras. Eu vou trazer esse tópico aqui sempre com exemplos mais concretos. Hoje quero estar nessa conversa. Quero que vocês comecem a fazer cada vez que vier um pensamento, inclusive, que não seja tão positivo, que utilize palavras que não elevam, que são palavras que diminuem, que vocês vejam como eu posso transformar esse pensamento de uma forma mais positiva. Porque, como nós sabemos hoje com a neurociência, né, que são tópicos que estão aí disponíveis a todos, basta vocês checarem na internet, não sou eu que estou criando nem inventando, que quanto mais a gente repete aquilo no nosso cérebro, isso vai se tornando mais realidade para nós. Né? Porque a função do nosso cérebro aí é reforçar aquilo que nós acreditamos. E a única forma de mudar um pensamento dessa forma é compensando com algo antagônico. Então, no começo a cada momento que você pensar naquela coisa, como eu comentei a palavra frustração, não vou usar frustração, vou falar, por exemplo, aí eu tenho, como eu dizia, eu posso dar um exemplo concreto. Eu poderia ter dito, estou muito frustrada com o resultado desse projeto. Cada vez que essa frase passar por minha cabeça, ou cada vez que eu for falar isso, expressar isso verbalmente, eu posso mudar isso para alguma coisa assim. Ainda tenho que trabalhar mais para obter melhores resultados nesse projeto. Então, quando eu vier a palavra estou frustrada, não, ainda tenho que trabalhar mais para conseguir melhores resultados nesse projeto. Então, dessa forma, a gente começa a mudar a nossa mente, que em inglês chama nosso mindset. Não? A gente passa a mudar a estrutura da nossa mente, dos nossos pensamentos. E cada vez que aquilo ali aparecer, e o que acontece? De tanto fazer, de tanto repetir, a gente acaba não falando mais, porque o cérebro, então, já entende que quando for uma situação que no passado, qualquer situação que for, que fizer referência àquela que no passado parecia uma situação de frustração, o cérebro, em vez de trazer aquela frustração, ele vai trazer essa frase, esse lado mais positivo, dizendo, temos que trabalhar mais para poder obter melhores resultados nessa situação. Então, minha gente, é esse o ponto de arrancada desse 2020.
Eu sugiro aqui vocês, que é uma coisa que eu estou fazendo por 21 dias, eu recebi isso de uma amiga e estou passando para frente, porque eu acho que é um bom exercício, você escrever todos os dias, por 21 dias. O 21 tem uma magia aí também, porque dizem que quando a gente repete uma coisa por 21 dias consecutivos é quando começa a mudar o sistema aqui na nossa cabeça. Então, você todos os dias, durante esses 21 dias, você vai escrever quais são as 3 coisas mais importantes que você gostaria que acontecesse naquele dia. Que 3 coisas que você gostaria que acontecesse naquele dia, para que esse dia fosse excepcional para você. Depois você escreve 3 afirmações. Essas afirmações são coisas que vão afirmar e reafirmar os seus talentos, aquelas coisas para te motivar. Eu sou uma pessoa criadora, eu sou uma pessoa imaginativa, eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de atrair pessoas, eu sou uma pessoa de capacidade de fazer o bem, eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de trazer abundância para a minha vida, eu sou uma pessoa generosa. Todas essas coisas que vão ressaltando o lado positivo de cada um de nós. E depois você deixa aí no final do dia, antes de você se deitar, você se faz ali, isso não leva nem 15 minutos. São se dê esses 15 minutos de manhã, se dê esses 15 minutos no final do dia. No final do dia, você senta lá no seu caderninho e você fala quais foram as três conquistas que eu obtive hoje. Que foram os 3 pontos positivos do meu dia. E aí, por último, você escreve o que eu ainda tenho que fazer o que eu poderia ter feito para fazer esse dia ser ainda mais excepcional. Porque, minha gente, mesmo que os dias pareçam não tão bons, são excepcionais. A gente tem que agradecer a cada dia, a nossa existência. E a gente tem que celebrar cada manhã, a gente tem que celebrar cada sol. Vocês que estão aí no Brasil, que tem sol todos os dias, vocês não sabem o que não é ter o sol todos os dias. Mas a gente aqui também aprende a celebrar o inverno, as estações também, e ver a natureza e aprender a, com isso, se conectar mais com esse nosso planeta que está precisando do nosso apoio, porque está se rebelando com todos os direitos, porque está sendo muito abusado e chegou o momento que ele mesmo, ela mesma, né? A Mãe Terra diz, já, suficiente, não vou tolerar mais. E para terminar essa conversa nossa de hoje, eu quero, como eu falei no começo, vou me dar esse direito, essa honra de compartilhar com vocês o poema da Viviane Moser, que chama, deixa eu ler aqui para não falar errado, a receita para lavar roupa, para lavar palavra suja. Da Viviane Moser, eu vou colocar aqui depois os detalhes, porque é muito importante que vocês a conheçam, reconheçam, recomendo que a sigam, porque ela é uma grande pensadora e ela tem uma capacidade de explicar o complexo de uma forma muito simples. E ela é simplesmente uma mulher maravilhosa. Mas vamos lá, eu vou ler para vocês com carinho aqui a receita para lavar a roupa suja. Vou colocar meus óculos, porque preciso. Vamos lá. Isso é uma coisa que eu aprendi da Viviane. E ela diz, eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. Na verdade, é um segredo que eu guardo. É uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí, porque eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem de si. Que elas caiam elas mesmas quando eu disser. Eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, nela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada.
mesmo usando as mesmas palavras. A palavra é uma roupa que a gente veste. Uns usam palavras curtas, outros usam roupa em excesso. Existem os que jogam palavra fora. Pior são os que usam em desalinho. Uns usam palavras caras. Poucos ostentam palavras raras. Tem quem nunca troca. Tem quem usa a dos outros. A maioria não sabe o que veste. Alguns sabem, mas fingem que não. E tem quem nunca usa a roupa certa para a ocasião. Tem os que se ajeitam bem com poucas peças. Outros se enrolam em vocabulário de muitas. Tem gente que estraga tudo que usa. E você, com as palavras, se despe. E aí, a Viviane diz, fiz uma receita. Se a palavra é uma roupa, a palavra tá suja demais. A gente usa as mesmas palavras o tempo inteiro. As palavras estão engorduradas. Então ela disse, vou criar uma receita para lavar a palavra suja. Vamos lá. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coará ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso. O que recomenda esfregar e bater constantemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tiram sujeira difícil, mas toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Mas eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte, à medida que são alvejadas, solta um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado neste caso é mantê-las de molho no amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, você pode então usar sabão em pó em máquina de lavar. Perigo! Misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo, mancha tudo que encontra. Culpa deve ser alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo. Desejo é uma palavra intensa, quase agressiva. E pode, o que não é inevitável, esgarçar a força limitada da palavra amizade. A palavra força cai bem em qualquer mistura. É importante não lavar demais as palavras sobre o risco de perderem o sentido. Aquela sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite. Não ao seu lado, sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se você puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, aí você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Clap, clap, clap para a Viviane. Maravilhoso.
Então, com isso eu deixo para vocês. Aprendam a lavar as palavras, não usar palavra suja e também, muito importante, a reconhecer as palavras limpas, as palavras que têm o poder, já tem o poder de cura, o poder de elevar e não foquem nelas e não naquelas que têm o poder ao contrário. Então, eu vou deixar vocês aqui. Um feliz 2020. Vamos continuar essa jornada. Vou colocar firme aqui para ter a nossa tertúlia todas as sextas, a esse horário, às 14h, aqui nessa parte do mundo, que no Brasil acho que estamos a 4 horas. E vamos continuar essa conversa, porque precisamos a cada dia. Esse trabalho é diário, minha gente. E juntos somos melhores e vamos crescer juntos nesse próximo ano. Um beijo para vocês que estão aí, Marina, Miriam, obrigada Miriam, espero que tenham gostado aí da Viviane, vou colocar o link aqui e nos vemos na próxima semana. Tenham um grande final de semana. Beijos grandes e um grande abraço. Até mais.